Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline do canal Mate. E nesta aula a gente vai estar falando de outros gráficos que são decorrentes da função modular. A gente vai estar falando sobre esses dois tipos de gráfico. Se você interessou por esse assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o primeiro gráfico que a gente vai estar falando é o gráfico da função quando é dessa forma, módulo de x mais uma constante, certo? Dessa forma, para exemplificar melhor sobre isso, eu vou estar dando um exemplo de módulo de x mais 2, correto? Então, se o x for positivo, a gente chega que o y vai ser igual. O módulo de x de um número positivo é x. Então, vai ser x mais 2. Se o x for menor do que zero, a gente chega aqui, y, ó, vai ser igual. O módulo de um número negativo é o oposto dele, então vai ficar menos x mais 2. Então, para fazer esse gráfico, a gente vai ter que fazer o gráfico da função x mais 2 e da função x menos 2. Só que a gente vai considerar na x mais 2 só o x positivo e na menos x mais 2 só os valores de x negativo. Então, x e o y vai ser igual a x mais 2. Então, quando o x for zero, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 3, certo? Então, quando x é zero, o valor de y é 2, certo? Então, vai passar por aqui. Quando x for 1, o valor de y é 3. Então, a função vai passar por esses dois pontos. Nesse caso aqui, eu só peguei pontos de x positivo. Então, ó, a minha reta seria tudo isso daqui. Mas só que eu só posso considerar onde x é maior do que zero. Então, essa parte daqui seria a parte do primeiro quadrante. Então, vamos. Então, o gráfico da função vai ser esse daqui, essa parte, certo? Agora, a gente tem que fazer a segunda parte do gráfico. Então, quando x, então, o valor de x elevado em y igual a menos x mais 2. Então, quando x for zero, o y é 2. Quando x for menos 1, ó, vai ficar menos menos 1, que vai dar 1. 1 mais 2 vai dar 3. Vai ficar menos 1.
vai passar por menos 1 e 3 e por 0 e 2, por esses dois pontos aqui. Então, o gráfico aqui, ó, seria, normalmente, aqui, se fosse só ele, seria isso daqui. Mas a gente só pode considerar valores de x menor do que zero. Então, seria só a parte do segundo quadrante. Então, seria essa parte aqui. Então, esse é o gráfico da função módulo de x mais 2. Observa que ele ficou deslocado duas casas do gráfico do módulo de x. Então, duas casas acima. Então, todo o gráfico que é da forma y igual a módulo de x mais k, ele vai ser deslocado k casas acima no eixo y, se k for positivo, kk abaixo da origem, se k for negativo. Agora, outro exemplo de outros gráficos seria esse daqui, que a gente comentou, que é um módulo de x mais uma constante, certo? Se, para exemplificar esse caso, eu vou pegar y igual a módulo de x menos 1, certo? Então, vamos estudar esse caso aqui. Ó, para ser, se o valor que está dentro do módulo for positivo, maior do que zero, isso vai implicar que isso vai acontecer quando x for maior ou igual a 1. Então, vai implicar que o y vai ser, ó, se o valor que está aqui dentro é positivo, então y vai ser x menos 1, certo? Agora, se x menos 1 for menor ou igual a zero, isso vai implicar menor do que zero, porque 1 já foi igual a zero, menor do que zero, isso vai implicar que x vai ser menor do que 1. Então, o valor que está aqui dentro do módulo é negativo, então o y vai ser o oposto dele, então vai ficar menos x menos 1. Então, o que implica que y é igual a menos x mais 1, certo? Então, a minha função aqui nesse caso é igual a x menos 1 se x for maior ou igual a 1. E vai ser igual a menos x mais 1 se x for menor do que 1, certo? Então, agora a gente vai fazer o gráfico da função x menos 1 e depois o gráfico da função menos x mais 1. Então, aqui, x, o y igual a x menos 1. Então, quando x for zero, o y é menos 1. Quando o y for zero, o x é igual a 1, certo? Só que essa parte do gráfico a gente só pode considerar valores de x maior ou igual a 1. Então, quando y for, aqui é menos 1 e aqui 1. Então, quando o x é zero, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é zero. Então, vai passar por esses dois aqui. Então, o gráfico, se fosse o gráfico normal, seria tudo isso. Só que o gráfico dessa função, a gente só vai considerar onde o x é maior ou igual a 1. Então, a gente só vai pegar
a parte que x é maior ou igual a 1 é daqui para frente, certo? Agora, a gente vai fazer a segunda parte do gráfico dessa função. Quando x for... O x vai levar em y igual a menos x mais 1. Então, vamos lá. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 0. Certo? Então, o gráfico vai passar por 1 e 0 e 1. Vai passar por aqui. Seria esses dois pontos. Então, o gráfico, se não tivesse consideração, seria tudo isso daqui, essa parte azul. Só que fala que só quer onde x é menor do que 1. Então, a gente vai pegar essa partezinha aqui. Certo? Observe que esse gráfico, o gráfico dessa função aqui, que é o gráfico da função módulo de x menos 1, ele ficou deslocado 2 casas à frente do gráfico da módulo de x, ó. Desse gráfico aqui, certo? Ele ficou uma casa à frente do gráfico da função módulo de x. Então, todas as vezes que a função for da forma módulo de x mais k, ela vai deslocar k casas no eixo x após a origem, se o k for negativo. E vai deslocar k casas na direção esquerda do eixo x, se o k for positivo, certo? Então, essa foi a aula de outros gráficos de função modular. E se vocês gostaram dessa aula, deixe seu like e se inscrevam no canal.